Fala pessoal, tudo bem? E a BB Seguridade anunciou os resultados do primeiro trimestre de 2025 e era uma empresa que eu estava aguardando bastante os resultados, até porque é uma das minhas maiores participações e provavelmente uma das empresas que mais vai me pagar dividendos. Então é uma seguradora, né, setor financeiro, setor bem sólido, trabalha aí com os segmentos de risco, acumulação e também distribuição com a BB Corretora. E eu vou estar passando aqui um pouquinho por cima de como que foi esse trimestre para BB Seguridade. Então, o lucro gerencial da companhia cresceu 8,3% se comparado ao primeiro trimestre de 2024, resultado operacional crescendo 4% para 1,7 bilhões de reais e o resultado financeiro o resultado financeiro foi de 0,3 bilhões de reais, um crescimento de 38% praticamente. O trimestre foi cheio de coisas positivas, como os prêmios ganhos retidos, que cresceram em 7,1%, sinistralidade caindo, que seria o risco do negócio de uma seguradora, está em 26,1%, então um índice bem baixo. Reserva de previdência crescendo 8,2%, atingindo meio trilhão quase de reais, né? 439 bilhões de reais. E as receitas de corretagem atingindo 1,4 bilhões de reais com um crescimento de 4,1%. Então, falando um pouquinho sobre o lucro ajustado e o resultado financeiro da companhia, o lucro ficou nessa casa de 2 bilhões de reais, teve um ajuste aqui por conta do IGPM, que teve uma defasagem de 78 milhões, certo? Mas o lucro cresceu em relação ao ano passado. O ponto negativo é que ele diminuiu, ou seja, ele retraiu em relação ao quarto trimestre de 2024. Então, praticamente faz alguns trimestres que a BB Seguridade está lucrando algo na casa de 2 bilhões por trimestre, o que daria um lucro anualizado de 8 bilhões por ano. Nesse TRI de 2025, 16% do seu resultado veio do resultado financeiro, que atingiu 320 milhões de reais, um crescimento bem considerável em relação ao primeiro TRI de 2024. Vendo o sumário do desempenho, a gente pode observar as linhas separadas de todos os ramos da BB Seguridade. Então, a Brasil Seg, a Brasil Prev, Brasil Cap e Brasil Dental e também os negócios de distribuição. O que a gente pode observar que, em relação ao primeiro TRI de 2024, a gente teve muito crescimento em todas as linhas praticamente, certo? Exceto na Brasil Cap, que teve um desempenho bem fraco. Já em relação ao quarto TRI de 2024, a gente teve uma retração em praticamente todas as linhas, com o lucro líquido ajustado retraindo 8,2%. Então, no caso, todos os braços eles tiveram um desempenho um pouquinho inferior em relação ao quarto TRI de 2024. Uma coisa interessante de se olhar é sempre o resultado operacional, ou seja, não decorrente de juros. De uma forma geral, a seguradora vai colocar dinheiro no seu caixa e ela vai ganhar em cima desse dinheiro que está rendendo alguma coisa, o CDI, a maior parte é a CDI. Mas então a gente olha também o resultado da operação do negócio para saber como a seguradora está desempenhando na venda de prêmios, na emissão de prêmios, na retenção, cobrança de taxas e por aí vai. De uma forma geral, ela teve um crescimento de 4,2%, sendo o principal destaque na Brasil Dental, mas não representa muito do resultado. O que é realmente importante, por exemplo, a BB Corretora, que ela ganha aí comissões da distribuição, principalmente de seguros, que cresceu 4,4%. O resultado financeiro nesse TRI foi maior, atingiu 320 milhões de reais, em comparação até com o TRI passado, que foi 319. E o que acontece nesse TRI foi que a marcação a mercado foi um pouquinho mais positiva, por conta das curvas futuras de juros terem se reduzido um pouco, né? Então, se a gente puxar em dezembro de 2024, a gente tinha aqui uma curva de juros, por exemplo, para 2026 de 15,37%, atingindo até 15,89%. E agora, com uma revisão em março de 2025, a gente tem o DI para 2027 14,93% e o DI 2026 para janeiro de 2026 a 15,02%. Qual que é o efeito dessa alteração na curva de juros? Se você tem, por exemplo, um título que paga IPCA, e eu vou estar falando um pouco disso mais para frente, vamos supor que você tem um título que paga IPCA mais 8. Só que ainda tem um aumento na curva de juros futura. Ou seja, o mercado ele acredita que as curvas de juros vão aumentar e, consequentemente, o prêmio pago num título, por exemplo, IPCA, ele pode ser maior, mais 8,2, 8,3, mais 9, por aí vai. No entanto, quando ocorre uma revisão para baixo e você detém esses títulos
que são híbridos, ou às vezes os pré-fixados, você tem uma marcação a mercado positiva para eles. Diferente quando as taxas de juros futuras sobem, que você tem uma marcação a mercado negativa para esses títulos. Então, no caso, como teve algumas revisões para baixo de alguns índices, a marcação a mercado acabou favorecendo esse TRI em relação ao primeiro TRI de 2024. E o que a gente pode observar é que as aplicações consolidadas, a gente vamos pegar aqui, ó, a aplicação consolidada por indexador, boa parte ou praticamente metade, um pouco mais da metade, né, 43% da carteira da BBSE está em títulos de inflação, 41% em pós-fixados, e aqui a gente está falando de CDI, pré-fixados apenas 15,5% e outros aqui, algum outro indicador, 0,1%. Então, o mais relevante para a BB Seguridade são os títulos de inflação e pós-fixados. E quando a curva de juros tem uma redução, isso acaba beneficiando os títulos de inflação. Os títulos de inflação que ela já tem, né? Porque eles vão ter uma variação a mercado, ali, uma marcação a mercado positiva no caso dela. E bem brevemente, falando sobre a participação de mercado da BBSE, olha só o que a gente tem. Que no primeiro TRI de 2025, a BBSE se manteve como a segunda colocada no ramo vida, uma participação de mercado de 10,5%. Na parte de prestamista, ela ficou em primeiro lugar, né, com a participação de mercado de 15,5%, então ganhou participação em relação ao TRI passado, mas perdeu em relação ao primeiro TRI de 2024. A habitacional está em sexto lugar e mantém essa posição faz tempo. Rural, ela é primeiro lugar disparado. Participação de mercado, olha só, 73,6%, então bem disparado mesmo. Residencial, ela é o sexto lugar, ela já teve posições melhores, no entanto, agora está em sexto lugar, um pouquinho melhor em relação ao TRI passado. Empresarial, ela já foi o terceiro lugar, mas ela precisa emitir pelo menos aqui 200 mil para estar nesse pódio, e ela está aqui com 128 mil, ou melhor, milhões, tá? Previdência, também em primeiro lugar com 27%, já teve uma posição um pouquinho melhor. Capitalização, ela também é o primeiro lugar, com 10 bilhões de prêmios emitidos, né? A participação de mercado de 26%, sendo o primeiro colocado. Na parte de reservas, em arrecadação, atualmente ela é segundo colocado, ou seja, acabou perdendo uma posição. Então, o que a gente tem? A gente tem que ela manteve posições ou acabou caindo em alguns casos em relação ao trimestre passado, como, por exemplo, no Vida. No caso, ela melhorou aqui quando a gente fala do residencial, mas quando a gente fala do Vida e também da parte de arrecadação da capitalização, ela acabou piorando a sua participação. BBSE é uma empresa que depende também do fluxo estrangeiro, então do free float, que representa 30,8% da empresa, das ações que estão em circulação, de toda a participação da BBSE, 20,5% está na mão do estrangeiro, tá? Quando a gente está vendo esses 20,5%, ele está falando sobre o total, tá bom? Porque o free float está em 30,8%, mas ele soma para dar esses 30,8%, tá? Então, a gente está falando do total aqui, mais de 20% está na mão do estrangeiro. Em relação ao desempenho da ação, no primeiro TRI de 2024, ela teve um lucro de 92 centavos por ação, subiu para 94, R$ 1,13. No quarto TRI deu uma enfraquecida, R$ 1,09. E agora fechou com R$ 1 por ação. E como que a gente pega? Esses dois dividendos aqui, esses dois lucros aqui, primeiro e segundo TRI, viram esse dividendo aqui, que vai representar mais ou menos 72% de payout. E agora a gente pega esses dois lucros, que vai virar esse dividendo aqui, que tem um payout um pouco mais elevado. O que a gente tem é o seguinte: se a empresa continuar lucrando R$ 1 por ação, olha só o cálculo que a gente vai fazer. A gente vai pegar R$ 1 por ação. Se no próximo TRI ela lucrar mais R$ 1, quantos reais ela tem? 2, né? Lógico, 1 mais 1, certo? E aí, se ela distribuir, vamos supor, 85%, que seria uma média de payout, a gente tem R$ 1,70 por ação. E se a gente pegar como está a posição hoje da BB Seguridade, ou seja, a cotação atual, R$ 38,82, após a divulgação do resultado, caiu bastante, 7,44%, a gente teria aí um dividendo de 4,3% no semestre, porque o pagamento é semestral, multiplicado por 2, daria 8,75%. Bom, pessoal, da parte da BB Seguridade é isso, espero ter satisfeito aí as dúvidas e falando um pouquinho do resultado para vocês.